Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Como é bom estar aqui com vocês, né? Parece que houve um avivamento nessa igreja. Meu Deus. Louvado seja Deus. E é porque não teve os trâmites que estava querendo, né? Se tivesse. Mas louvado seja Deus, né? Eu sou a pastora Patrícia, glória a Deus. Esposa do pastor Lucas, né? Mãe do João Lucas e da Sara, Louise. E estar aqui é uma bênção. Louvado seja o Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, porque só Ele é digno. Amém? Nós só somos um vaso, né, na mão do Senhor, porque Ele é que nos capacita, Ele é que nos direciona. E hoje tem tudo a ver o que eu vou falar com obediência, né, o voz de autoridade, mas que antes disso a gente precisa ser obedientes. Amém? Glória a Deus. Aleluias. E para a gente dar início, irmão, em nome de Jesus, eu quero falar um pouco, né, sobre algo que tem tomado muito o nosso tempo, né, tem tomado muito espaço dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente familiar, né, que são as distrações. Amém? As distrações, irmão, têm tomado muito nosso tempo. Sim ou não? Ou é só lá em casa? Né, com o menino, que o menino quer assistir, que o menino quer... E às vezes tem tomado, tem roubado, na verdade, o nosso tempo precioso com o Senhor Jesus, né? E nós vivemos em um tempo de muitas distrações, né? Televisão, jogos. Tem um tal de um tigrinho aí que misericórdia, né, irmãos? Mas eu creio que aqui não tem isso, não. Esse povo da Adonai são crentes de verdade, homens e mulheres de verdade, né? Mas tem o Instagram, não é verdade? Tem o TikTok, são várias distrações que estão no nosso meio, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, né? E tem um também, o dorama, né? Quem aqui gosta de dorama? Para o coração, né? Eu também gosto, irmão, mas eu sei que a gente tem que ter um limite para tudo, né? Nessa vida. Eu gosto de dorama porque é uma mensagem, né, romântica, algo simples, né, uma simplicidade. Mas essa simplicidade, né, nos rouba também do propósito. Amém? Tudo tem que ter um limite, glória a Deus. E assim, irmão, tem também o Big Brother, né? Quem é que assiste Big Brother aqui em nome de Jesus, cai por terra. Misericórdia, meus irmãos, porque nós não temos tempo para isso, né? O Big Brother não é de Deus. Queima Jesus. Fazer igual o pastor Nonato, tomara ver. Tomara ver os crentes da Adonai, que eu sei que vocês não assistem. Eu tenho certeza. Não assistem, porque, irmãos, isso é um pecado visual, é um pecado que entra pelos nossos olhos, né? E vai tomando conta da nossa casa, da nossa vida. E isso não é bom para o crente, não é bom para ninguém, na verdade, né? Mas essas distrações têm tomado, sim, né, o nosso tempo de dedicação com o Senhor. E que muitas vezes nos paralisa, né, de ouvir essa voz de autoridade. Amém? Se você tem um caderninho, você vai anotando aí o que Deus vai falando com você. Amém? Porque Deus falou muito, né, através dessa palavra ao meu coração. E eu creio que nessa noite que Ele vai falar com você também. Amém? O silêncio, irmãos, é uma chave poderosa, né, para a gente nos aprimorar, né, para conhecer essa voz de autoridade. O silêncio nos ajuda, né, a conhecer, nos ajuda a estar mais perto de Deus, não só de falar, né, mas de ouvir. E para a gente ouvir, a gente precisa ficar em como? Em silêncio, na calmaria de Deus, amém? Nós precisamos aprimorar nossa comunicação com Deus. E se a gente não tiver silêncio, se a gente não parar para ouvir o Senhor, como nós vamos ouvir a voz de autoridade do Senhor em nossas vidas? Fica um pouquinho complicado, né? E o silêncio, irmão, ele na hora certa, ele vai trazer uma autoridade sobre nossas vidas, né? A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar, né? E há tempo também de falar. Então, há tempo para todas as coisas. Nós precisamos estar ligados nesse tempo. Porque tem hora que não é para você falar, mas você acaba extrapolando, falando. E tem hora que é para você ficar em silêncio, você também não fica.
Então, nós precisamos saber a hora de falar, a hora de ouvir. Porque o silêncio, ele faz com que a gente tenha autoridade no Senhor Jesus. Porque você vai ser sensível a uma voz. Porque há várias vozes, amém? Há várias vozes que nos tiram da presença de Deus. Há várias vozes que nos atrapalham, né, na nossa caminhada cristã, na nossa vida em casa, em todos os setores da nossa vida. E a gente precisa ficar em silêncio para ouvir o Senhor falar. Repete assim comigo. Quem fala muito, não aprende. Quem fala muito, não aprende. Amém? Glória a Deus. E como Deus fala através do silêncio em nossas vidas, amém? Há várias maneiras, né, de se comunicar com o Senhor. Quem esteve aqui nas quarta-feira passada, dá uma mãozinha assim para mim, glória a Deus. Né, a gente viu muito, algumas maneiras que o Senhor fala conosco, né, através dos sonhos, através da natureza, através até de profetas. Deus tem várias maneiras de se comunicar com a gente, não é verdade? E agora, irmão, eu quero falar sobre algo que não tem como a gente ter uma voz de autoridade, né, e não andar na palavra. Amém? Anote aí. Não tem como falar de autoridade sem falar da palavra e da oração. Nós precisamos que essas duas coisas estejam andando junto. Porque a palavra, ela nos direciona. E a oração, ela é algo que nós nos comunicamos com o Senhor Jesus. Nós falamos, pedimos em oração e o Senhor, através da oração, naquele tempinho ali de silêncio, Ele fala conosco, nos trazendo uma resposta. Então, tem que andar junto, amém? Então, o primeiro requisito aqui é a palavra, a escritura. Quem está com a palavra de Deus aí, levanta a mão, dê um glória a Deus. Essa palavra viva, essa palavra que nos orienta. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3, do versículo 16 ao 17. Em nome de Jesus. Aleluias. Você que abriu, vai dando glória a Deus. Uma voz de autoridade poderosa em nossa vida sempre será a palavra do Senhor. Porque ela é uma inspiração de Deus, ela é inspirada por Deus. E nós sempre, se você está com dúvida, se você está preocupado, é um remédio para a nossa vida, irmã, é a palavra do Senhor. É uma bússola para o crente, né? Então nós precisamos das Escrituras, amém? Porque ela é uma inspiração de Deus para todo o crente, em nome de Jesus. 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. Amém? Se puder soltar um fundo musical, em nome de Jesus, para ajudar a irmã aqui. Glória a Deus. Vamos ler? Amém. A minha aqui a versão está diferente, mas eu vou ler aqui mesmo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluias. Em Hebreus 4:12 diz assim também: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então, amado, essa palavra de Deus é uma direção, é uma bússola para nós, como crente, como cristão, como homens e mulheres de Deus, né? Ela é uma voz de autoridade para nós, porque nós precisamos dessa palavra para nos dizer o sim, para ouvir um sim, para ouvir um não. É ela também que nos direciona. Amém? E como fala nesse versículo, né, de Hebreus, que a palavra de Deus, ela revela adequadamente os nossos pensamentos. Irmã, é aqueles pensamentos mais ocultos. Não tem aqueles pensamentos que sua líder não sabe? Aqueles pensamentos que nem a sua melhor amiga sabe, ou seu melhor amigo. Esses pensamentos, o Senhor, Ele conhece. O Senhor, né, como Ele sonda o nosso íntimo, no mais profundo do nosso ser. Então, eu quero dizer que não adianta você esconder. Não adianta esconder, né, porque o Senhor sabe.
E a palavra de Deus diz também que nós precisamos confessar uns aos outros para que a gente seja liberto, para que a gente seja curados. Glória a Deus. Então, em Salmo 119, o versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Né? Então, a palavra de Deus, ela nos capacita, irmão, para ter uma voz de autoridade. Em Salmo 119, no mesmo capítulo, vai dizer: eu guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Amém? E esse coração, irmão, é a nossa mente também. Né? Temos que guardar no coração, temos que guardar na mente, temos que viver a palavra, temos que falar a palavra. Amém? Porque ela é uma voz de autoridade. Às vezes você está, eu não tenho uma autoridade nenhuma. Se você ler, se você estudar, se você compreender o que Deus está lhe falando ali, você tem sim uma voz de autoridade. Amém? Glória a Deus. Aleluias. O outro ponto importante também, e é uma arma poderosa para nós, crentes cristãos, é a oração. Aleluias. A oração, ela é uma arma poderosa, mas é só para aqueles que creem. Glória a Deus. É só para aqueles que creem, meu irmão. Não adianta você ler a palavra, né, só folhear. Ah, o Senhor não quis falar comigo. Não, irmão, você tem que crer. Você tem que crer. Amém? Em Mateus 21, 22, diz assim: e tudo o que pedires em oração, né, se crerem, vocês receberão. Então, eu quero que você tome posse dessa palavra. Que aquilo que você orar, aquilo que você falar com o Senhor, você vai receber. Porque você vai crer. Primeiramente, você vai crer no que a palavra está falando. Aleluias. E Deus, para nos mostrar, né, uma autoridade vinda dele, vinda do trono dos céus, a oração e a palavra tem que andar junto. Glória a Deus. Os dois têm que caminhar junto. Porque é através da oração, como eu falei, que nós nos comunicamos com o Senhor. Né? Não é você ir para o tempo de secreto, né, e chegar lá e você só pede: ah, Senhor, abençoa isso, Senhor, abençoa aquilo, Senhor, e tal, e só pedindo. E passa ali 1 hora pedindo. Aí quando é para Deus falar com você, né, para ter aquele momento ali: agora, Senhor, tu pode falar, que eu estou aqui pronta. Mas não, você já corre. Né? Por quê? Porque nós temos muitas coisas para fazer, principalmente as mulheres, não é verdade? Tem comida para fazer, os homens têm uns carros para lavar, tem o serviço secular, é tantas coisas, tantas distrações que às vezes nos tira desse propósito. Nos tira, a correria do dia a dia nos faz com que nós não ouvimos a voz do Senhor. Né? Então ali você fica só pedindo, você vai para esse lugar só pedindo, só pedindo, só pedindo. E quando é para Deus falar, você já, não, Senhor, depois tu fala. Não, Senhor, eu tenho que ir ali correndo, porque eu tenho isso e aquilo para fazer, não sei o quê. E quando você vai ver, já passou, e Deus estava lá, esperando. Filho, eu quero falar contigo. Eu quero falar com você. Espera só mais um pouquinho, né? Aguarda só mais um pouquinho. Mas as distrações, irmãs, né? Talvez não seja não só a distração, né? Mas a falta de organização do nosso tempo, não é verdade? Porque se você organizar direitinho o seu dia, eu tenho certeza que você vai ter um tempo de qualidade com o Senhor. Glória a Deus. Então, nós precisamos, né, ter um lugar secreto. Anote aí, nós precisamos ter um lugar secreto com o Pai. Porque Ele está nos aguardando para revelar coisas grandes e ocultas que só Ele sabe. Então, para a gente conhecer esses lugares, nós precisamos ter um tempo com Ele. Para Ele falar, para Ele trazer em nós respostas. As respostas até que nós já pedimos, né? Que quando a gente ora, a gente agradece, amém, mas depois começam as petições. Eu vou pedindo, Senhor, abençoa aquilo, eu preciso de um carro novo, eu preciso de saúde, eu preciso de um milagre, e tal, e tal. Mas na hora que é para Deus falar, nós, espera aí, Senhor, depois o Senhor fala. E não, irmão, nós precisamos esperar, aguardar, nesse lugar secreto. Porque é nesse lugar que é um tempo de renúncia, amém? É nesse lugar que você vai se entregar por inteiro. Porque não adianta, irmão, nós estarmos com o Senhor, lendo a palavra, buscando o Senhor, e não parar para ouvir Ele, o que Ele tem para nos dizer. Senhor, qual é a direção do dia hoje? Você acorda, já vai fazendo café, vai ligando fogo, vai botando para banhar, para ir para a escola e tal.
Senhor, qual é a direção do dia? Senhor, eu te agradeço pelo dia, porque eu estou viva, respirando, né? Eu creio que a gente já tem que acordar e falar, Senhor, obrigado, porque eu estou viva, né? As demais coisas o Senhor vai acrescentando, mas primeiramente nós temos que falar com Ele, para que Ele nos dê uma direção. Aleluias. Então, irmã, nós precisamos ter um lugar secreto com Deus. Um lugar, pode ser na sua pia, irmão, você lavando louça, não sei. Cada um aqui tem um jeitinho, cada um tem um lugar. Né? Mas a palavra de Deus diz que entra no teu quarto, fecha a porta. Mas esse lugar é um lugar secreto. É um lugar que é só você e Deus. É um lugar de entrega, é um lugar de renúncias. É um lugar que é você e Deus. Ninguém mais vai estar ali. Não vai ter pastor. Não vai ter líder ali para olhar ver o que você está fazendo. Não. Ali é um lugar que é só você e Deus. Então nós precisamos correr para este lugar. Glória a Deus. Nós precisamos correr para este lugar. Em nome de Jesus. Aleluias. E eu quero falar sobre algo, meus irmãos, que nós somos os responsáveis por ouvir ou não a voz de Deus. Não é verdade? Nós somos responsáveis por ouvir ou não. Vai depender de mim se eu vou me entregar por inteiro. Vai depender de mim se eu vou tirar esse tempo. Porque assim, Deus já nos deu tudo. Custa a gente tirar um tempo para falar com Ele. Né? Custa você parar para falar com Ele. O que é que está lhe custando? Né? Nós somos o total responsável para ouvir ou não essa voz de autoridade que o Senhor tem para a nossa vida. Uma voz de direção, uma voz de acompanhamento, de comandos para nossas vidas. Glória a Deus. E como eu falei, tem muitas distrações, tem vozes, amém? Tem muitas vozes que nos tira, que nos persegue, que nos tira desse propósito. Tem vozes que atrapalham a nossa caminhada. Tem muitas vozes, se você for pontuar, tem muitas vozes. Né? Mas tem a voz do medo, eu quero falar aqui de algo que... Até um exemplo, não sei se é um testemunho ou um testemunho. Mas a voz do medo, irmãos, é uma distração. Né? É uma voz que nos aprisiona, né? É uma voz que nos tira da presença de Deus. A voz da multidão, as vozes da intimidação. Alguém aqui? Ué, alguém aqui? Tem muitas vozes que nos tiram do propósito de Deus. Né? E eu não sei na sua vida, talvez para você, essa voz do medo, essa intimidação, deve ser outras coisas. Né? E aqui comigo, meus irmãos, eu quero contar algo para vocês, que por muito tempo, né, o medo, ele me afastou dessa presença. O medo me tirou desse lugar secreto. Ah, pastora, mas como assim? Vamos lá. Né? Alguém aqui já sentiu, ou não sei, já aconteceu, de sentir medo de orar? Você ir para um lugar secreto, né? Ter ali um lugar e você sentir medo de ler a palavra de Deus? Alguém? Medo de orar, medo de estar nesse lugar? Porque comigo aconteceu, irmã. Né? Ser vulnerável aqui com vocês. Mas comigo aconteceu. Eu tinha medo de ir para a presença. Onde é que já se viu isso? Filha de pastor, né? Mas filha de pastor não é pastorzinho, o ditado, né, que diz. Mas eu tinha medo de ir para a presença. Eu tinha medo de ir para esse lugar, conversar com Deus, porque eu sabia que se eu fosse para esse lugar, algo ia acontecer, algo ia alterar dentro de mim. Então, o inimigo, ele é tão sujo que ele cria esses medos em nós. Amém? Misericórdia, né? Cria esses medos. E então eu sabia que se eu ouvisse a voz do Senhor, se eu fosse para esse lugar secreto, ia ter algo diferente na minha vida. Mas o medo me paralisava. O medo não deixava eu avançar. O medo não deixava eu dar mais um passo. Não, eu falei, Senhor, só até aqui, porque eu estou com medo. Né? Eu ia para a presença dele, mas eu ficava ali com aquele medo, E tem um motivo, meus irmãos. Eu tinha medo de ouvir o que Deus ia falar comigo, né? Por quê? Eu morava em João Lisboa, né? E lá, na igreja, onde meu pai estava à frente e tudo, sempre no final do culto, sempre tinha uma manifestação. Todo culto, irmãos. Culto de terça, culto de domingo, sempre tinha uma mulher, né, que estava nesse lugar, ela não ia para o culto.
Ela só ia para bagunçar o culto, amém? Ela estava lá naquele lugar, ela só chegava no final do culto, era só para bagunçar mesmo, misericórdia. Mas assim, ela ia toda vez ali e eu via aquilo, né? Aquela manifestação e cai no chão, coisa feia, irmão. E eu creio que 8 anos, 9, por aí, essa idade, né? Uma criança. E o medo começou daí, só que era um medo, não tem aquele medo que você não tem medo, tipo assim, tu tem medo daquilo, mas tu quer estar vendo? Tu quer estar ali curioso, né? Gente curioso, menino curioso. Tu tem medo, mas tu quer estar ali curioso, tu quer estar vendo. E eu ficava olhando para aquilo, e eu ficava, meu Deus do céu, mas o que é isso? Todo culto, né? Mas aquela irmã precisava de libertação, irmã. Ela precisava de um posicionamento, porque toda vez aquilo, toda vez aquela mesma coisa, e nada mudava. Eu, meu Deus do céu, Senhor, o que está faltando, né? Só que eu não tinha entendimento, meus irmãos. E aquele medo foi tomando conta de mim, né? E do lado da igreja, tinha a igreja, e tinha umas 3 casas, e a terceira casa, a quarta casa, era um centro de trabalhos. Aqueles trabalhos, como eu posso dizer, que está ao vivo. Aquele negócio que faz lá, né, para prejudicar as pessoas, que bate tambor, essas coisas. Mas é sobre isso. Irmãos, toda vez, toda noite, nós saíamos do culto e ia para casa. Minha casa era quase em frente a essa casa que bate tambor. E eu ficava naquela tribulação. Porque eu já tinha um medo lá do demônio, né? Que se manifestava e era aquela bagunça e tudo. E quando eu ia para casa, que era para ir para um lugar de paz, para um lugar para dormir, era essa zoada. E batendo tambor. E batia tambor, e batia tambor. Eu falei, meu Deus, o que é isso, Senhor? E o medo só, né? Me tomando mesmo conta de mim. Eu ficava, meu Pai amado, mas o que é isso? Então, meus irmãos, tem uma raiz para o medo, amém? O medo não é que, meu Deus, o medo é algo terrível. O medo, às vezes, é para nos limitar, né? Te dar um limite, para tu não fazer besteira, amém? Mas esse medo me aprisionou de tal forma que era assustador. Eu não queria. Eu já ouvi algumas pessoas falar assim, eu tive uma visão, e era assim e tal, mesmo coisa assustadora. Não, eu vi mesmo com meus próprios olhos, e eu ouvindo, entendeu? Eu estava nesse ambiente, porque meu pai era o obreiro da igreja, e naquele tempo, eu não sei hoje. Assim, eu creio que naquele tempo a gente tinha mais temor, ou então mais medo do demônio, assim, porque a gente via muita manifestação. Hoje você vê, é a coisa mais difícil você ver um demônio caindo assim no chão. E antigamente não. Mas o inimigo ele está disfarçado no meio de nós, irmãs. É isso, esse é o ponto. A gente não vê, mas pode sentir, porque ele está no nosso meio. E naquele tempo, né, algumas bolinhas atrás, eles caíam assim de repente, por quê? Às vezes porque Deus quer libertar aquela pessoa ali imediato, né? Deus quer trazer uma salvação ali. Mas hoje não, irmão. Se a gente não ficar atento, se a gente não ficar atento a essa voz de autoridade, a esse poder que vem de Deus, nós estamos do lado dele e não sabemos. Não é verdade? Então, o medo, a voz do medo me aprisionou por muito tempo, mas eu creio, em nome de Jesus, que passou para a honra e glória de Deus. Só de eu estar aqui já é um milagre. Só de eu estar aqui já é um milagre, para a glória de Deus. Só porque Ele é digno, né? Por quê? Porque eu tive uma vida de renúncia no Senhor, né? Eu comecei ali a mudar meus pensamentos, eu fui mudando e buscando o Senhor de fato. Porque é igual o Jó, né? A palavra de Deus. Eu conhecia Deus de ouvir falar, né? Eu conhecia Deus do que o povo falava, do que eu ouvia atrás das portas, que era assim, meu irmão, no meu tempo, né? Passava era um carro no meio da rua dizendo, Jesus vai voltar amanhã, Jesus vai voltar amanhã. Gente, isso ali era um terror para mim. Eu quase não dormia de noite. Eu ficava, meu Deus, é amanhã, eu acho que eu não vou para o céu. Eu acho que, porque eu não conhecia, né? Eu não tinha um conhecimento que eu tenho hoje, não tinha. Então era um terror. Minha vida, assim, hoje eu vou contar, foi algumas coisas que geraram medos em mim, né? Mas, glória a Deus, o Senhor me achou. Glória a Deus, o Espírito Santo de Deus, né, que habita em mim, está me lapidando, vamos dizer assim, né? Está cuidando. Mas, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que a gente tem que sujeitar-vos a Deus. E o inimigo, ele vai fugir, entendeu? O inimigo, ele vai fugir.
Por quê? Porque nós estamos ali com Deus. Nós estamos tendo um tempo com Deus. Você tem um crédito com Deus? Quem tem crédito aqui com Deus? Né? Quem tem crédito? Porque nós precisamos ter crédito com Ele. Não é só você ir lá, Senhor, só um pouquinho aqui e sai. Senhor, mais um pouquinho. Não, irmão, nós temos que ter um tempo de qualidade com o Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos ter um lugar para você fugir para esse lugar. Um lugar que é só você e Deus. Né? Que as correrias, que as distrações, nada vai impedir você de receber do Senhor. E é no lugar secreto. Glória a Deus. É nesse lugar que nós precisamos estar. Ouvindo a voz de Deus e calando, meus irmãos, as vozes que nos atrapalham. A voz do medo, a voz que vem para nos intimidar. Nós temos que calar essas vozes e confiar no Senhor. Glória a Deus. Porque assim, meus irmãos, Deus, Ele até fala conosco, amém? Deus fala conosco. Mas muitas vezes, nós estamos como Marta, né? Maria estava ali aonde? Nos pés do Senhor. Buscando o Senhor, querendo ouvir. Senhor, estou pronta para ouvir. Maria não, estava atarefada demais. Estava cuidando das coisas, estava ali, ainda brigou ali naquele momento, né, com Maria. Vem me ajudar e tal. E Maria não, estava pegando a melhor parte, que é estar com o Senhor. Eu não estou falando que nós, como principalmente para as mulheres, temos responsabilidades, amém? Não estou dizendo que nós temos que parar de fazer a comida para o marido. Não, não é sobre isso. Eu estou falando sobre organização, né? Organizar o seu tempo para que o Senhor seja digno e para que as coisas da sua casa caminhem em ordem. Isso é autoridade. Organização é autoridade. É você ter autoridade para falar, para fazer e para viver. Aleluias. Amém. Anote aí no seu caderninho, amém? O que precisamos fazer para conseguir reconhecer essa voz, né? O que nós precisamos fazer para viver uma voz de autoridade? Para andar em autoridade. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque além, meus irmãos, de mergulhar na palavra de Deus, né? De mergulhar na palavra de Deus, de orar a palavra, de viver essa palavra, tem aqui 2 segredinhos, deve ter vários, outras pessoas virão aqui falar com certeza, mas tem 2 aqui que Deus falou muito comigo, né? Muito forte, que nos aproxima de estar perto de Deus e ouvir essa voz. O primeiro anote aí, precisamos ter uma vida de relacionamento e intimidade com Deus, no lugar secreto, amém? Quanto mais buscamos o Senhor, mais nós temos dele, né? Quanto mais a gente vai atrás do Senhor, mais... Quando nós fazemos conhecido de Deus, mas Ele é conhecido por nós e nós somos conhecidos por Ele. Né? Então, assim, relacionamento e intimidade com o Senhor nos faz viver um tempo de autoridade. Nos faz andar em autoridade. Porque você vai ter crédito com Deus, você vai ter poder. A palavra diz que Ele já nos deu poder. E nós só precisamos acessar esses lugares. Né? Em Ezequiel 47:3, você pode anotar para você estudar depois em casa, fala sobre as águas, né, no tornozelos, nos joelhos, fala ali dessas águas que você, na medida que Ezequiel ia andando, ia ficando mais fundo, e chegou a um ponto, meus irmãos, que as águas não dava para andar mais, né, tinha que ser nadando, então, um barco, alguma coisa assim, mas eu quero dizer o quê? Que é neste lugar profundo que o Senhor quer que nós estejamos com Ele. É neste lugar de dependência. É neste lugar onde você, com os seus pés, você não pode ir, porque senão você vai morrer. Né? E eu creio assim que quando chega na água, na cintura, quem não sabe nadar, minha irmã, fica se tremendo. Não é verdade? Na cintura, tá bem que a água... Não, eu não vou mais ali não, porque senão vai dar errado. Né? Então, assim, você precisa estar nesse lugar profundo, mas é no Senhor. Não com a força do nosso braço. Porque nós não conseguimos, irmãos. Nós não conseguimos nada com a força do nosso braço. Mas nós precisamos estar nesse lugar de dependência, onde não consegue ir andando, mas consegue segurando na mão de Deus. Porque é Ele que nos direciona. E é nesse nível que Deus quer lhe mostrar coisas grandes. É nesse nível que Deus quer falar com você. Mas às vezes, irmãos, né,
nós não estamos nesse nível, nós estamos só ali naquela águazinha aqui, nos tornozelos, não é nem no joelho, é no tornozelos. Então, assim, você está às vezes num lugar tão raso, que Deus olha assim, meu Deus, minha filha, eu quero que você flua na minha dependência, eu quero que você ande na minha dependência. Mas não, você está aqui, ó, com as águas nos tornozelos. Uma água que até uma criança, né, brinca ali de boa, tranquilamente. Mas não é neste lugar que Deus quer que nós estejamos, meus irmãos. Deus quer que nós estejamos, né, nesses lugares profundos. Porque nós não acessamos, escute isso. E anote aí na sua Bíblia, no seu caderninho. Deus quer que nós não estejamos nesses lugares rasos. Deus quer que nós estejamos em lugares profundos. Porque tem lugares que nós não acessamos em Deus, porque estamos num nível raso, né? Como eu estava, né? Como eu, no meu passado, eu estava ali presa, aprisionada, por causa de uma voz, a voz do medo, que estava ali no meu ouvido. O Espírito Santo de um lado e o capiroto do outro. E eu falei, meu Deus do céu, me ajuda, Senhor, porque eu quero me livrar desse medo e é só o Senhor Jesus. Só era o Jesus que estava ali do meu lado para me ajudar. Então, eu creio que Deus pode, sim, te levar a níveis maiores, amém? E esse relacionamento, meus irmãos, um relacionamento e intimidade com Deus, nos faz viver em um momento, em um tempo de viver sem máscaras, amém? Viver sem máscara, um relacionamento de intimidade com Deus é viver sem máscaras, é rasgar o coração, é mostrar quem você é, amém? Viver esse relacionamento com Deus, é isso. É você rasgar as suas vestes e dizer, Senhor, eu não presto mesmo, Senhor. Eu sou pecadora, eu sou pecador. A minha vida, Senhor, é assim, é assado, né? Porque às vezes a gente vai para a presença do Senhor e pensa que Ele não nos conhece. Ah, ó soberano Deus, Pai que fez os céus e a terra. Não, meu irmão, já foi rasgado um véu, aleluia! Já foi rasgado o véu. E nós temos livre acesso ao Senhor. Isso está liberado para cada um de nós. Você não precisa chegar em mim ou no pastor Lucas. Ô, pastor, me ajuda aqui. Porque não, você pode, porque Deus já fez isso por nós. Ele já morreu naquela cruz. Foi para perdoar os nossos pecados. Então, irmão, saia deste lugar raso. Saia desse nível raso e se entregue deste lugar profundo no Senhor. Entendeu? Porque Deus quer acessar isso em nós. Deus quer isso em nós. Rasgar as vestes, rasgar a mentira, a falsidade, né? As máscaras do engano. Ah, meu Pai, não, Senhor, é porque eu fiz aquilo, mas não, irmão, seja verdadeiro. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é um caminho de luz para nossas vidas. Então, nós precisamos rasgar nossas máscaras e viver. Amém? O que Deus tem para cada um de nós. Mostrar realmente quem você é. Porque o inimigo, ele nos engana de maneiras tão sutis. E às vezes nós queremos enganar Deus. Mas de Deus não passa. Amém? Nós não podemos enganar o Senhor. Nós não podemos fingir que somos crentes. Lendo a palavra, orando a palavra, andando na palavra. E quando chega na intimidade, no relacionamento com Deus, você lá finge ser uma pessoa que você não é. Esse é o lugar que você tem que mostrar realmente quem você é. Porque Ele vai sondar seu coração. E é engraçado que é tão poderoso você estar neste lugar de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, porque você vai sendo moldado. Eu não sei com vocês. Na hora que você entra, porque agora eu não tenho mais medo, né? Glória a Deus, de ir para essa presença, né? Eu não tenho medo de ir, Senhor, fala comigo. Porque a minha oração agora é, Senhor, eu rasgo meu coração, eu sou sincera com Ele. Eu falo, Senhor, eu preciso de Ti. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Porque por muitas vezes eu me escondi desse lugar. Muitas vezes eu não queria ir para esse lugar de verdade. Eu queria fugir dessa presença. Mas hoje, não, para a glória de Deus, eu vou para a presença do Senhor. E quando eu chego lá, irmãos, quando eu estou nessa presença, eu só falo assim, Senhor, hoje eu não quero te pedir nada. Eu só quero te agradecer. Eu só quero te agradecer. Eu não quero te pedir nada.
porque o Senhor já sabe. Mas é nesse lugar que o Senhor quer nos moldar. É nesse lugar que você tem que fazer, sim, algumas renúncias. E se você tem medo, ou se você já teve medo, porque você não quer renunciar a algo, porque você está apegado em alguma coisa, eu digo que você não vai ter autoridade se você não entrar neste lugar. Se você não ir para a presença do Senhor e buscar nele uma voz de autoridade para a sua vida, uma direção para a sua vida. Porque só encontramos no Senhor. Aleluias. Nós só encontramos no Senhor. E não esteja, irmão, nesse lugar raso, porque ele é superficial. Entende? O lugar raso é superficial. É algo inconstante. É algo que você está ali, aí vem um vento, você vai junto com o vento. Não, irmãs. Não, meus irmãos, nós precisamos ser firmes e acreditar que Deus quer sim nos levar em lugares mais profundos, lugares de dependência, lugar de crescimento, lugar onde você vai apanhar sim. Porque eu lembro até que um dia eu vi um meme, né, no Instagram, o homem lendo a Bíblia, e de repente saiu uma mão batendo assim na cara. Eu falei, meu Deus, é desse jeito. É desse jeito que é a palavra de Deus. Porque você está lendo ali, mas aquela parece que vem assim como um tapa na tua cara. Ó, isso aqui é para tu prestar, crente. Presta, tu tem que prestar. A palavra vai nos confrontando, vai nos alinhando. E não tem como você olhar para a palavra de Deus, ler a palavra e você não ser alterado. Você está se enganando a si mesmo, porque Deus fala, sim. Deus fala, irmão, conosco. Às vezes a gente espera Deus descer do céu, né? Mais uma vez, botar Jesus ali para... Não, irmão, Jesus não vai descer só para nos buscar, amém? Mas às vezes a gente espera ele descer e falar, pastor Lucas, é assim. Olha, pastor Lucas, tu tem que fazer isso e isso. Irmã, Deus não vai descer. Ele vai usar pessoas, ele vai usar através de sonhos, como nós já aprendemos. Deus vai dar uma palavra, uma visão, que nós vamos já ver aqui mais um pouco. Então, nós precisamos, para a gente caminhar, alcançar níveis maiores no Senhor. Glória a Deus. Aleluias. E o segundo ponto, meus irmãos, para a gente alcançar esses níveis maiores, profundos em Deus, é a obediência. Diga glória a Deus. Para avançar e alcançar níveis maiores, é necessário ter uma vida de obediência. Anda junto, meus irmãos. Palavra, oração, relacionamento, intimidade e obediência. Tem que andar junto. Senão você vai andar capengando assim, ó. Tá faltando alguma coisa. Tem que andar junto. Glória a Deus. E até que ponto, meus irmãos, nós estamos dispostos a ouvir essa voz e obedecer? Responda bem no seu coração. Até que ponto você está disposto ou disponível para ouvir essa voz de Deus, essa voz de autoridade, e seguir e obedecer? Como eu falei, a gente até ouve Deus, não é verdade? Mas quando chega na parte de praticar a palavra, na hora que chega a parte de obedecer, é mais difícil, amém? Misericórdia, quer dizer. É mais difícil. Isaías 30, 21. Amém? Eu quero dizer que Deus, ele dará... Pode ir procurando aí, meus irmãos, Isaías 30, 21. Deus, ele dará comandos, amém? Para a nossa vida, para a nossa caminhada. Deus trará uma palavra, uma visão para falar conosco, para nos dar uma direção. E o nosso diálogo, a nossa intimidade com o Pai, nos ajudará a reconhecer essa voz. Quando é o Espírito de Deus, quando é a nossa carne, né? Porque a carne às vezes grita, não é verdade? A carne grita querendo ocupar a voz de Deus em nossas vidas. Mas a obediência, irmã, essa palavra, né? Fará com que a gente escute audivelmente essa voz do Senhor com clareza em nossas vidas. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então, meus irmãos, eu quero dizer que quando nós estamos no Senhor, você vai ouvir um comando, você vai ouvir uma direção.
E você vai saber que é o Senhor dizendo para você: filha, não vá por esse caminho, vá para esse. Filha, não faça isso e aquilo. Então, Deus, está escrito aqui na palavra. Nós já temos que acessar esses lugares. Só acreditar na palavra de Deus e obedecer ela. Se Deus falar: minha filha, não faça isso, você não vai fazer, você vai obedecer. Você vai viver. Nós temos que praticar isso. Quando escutar a voz de Deus, você vai saber discernir. Isso é do Espírito. A guerra nossa, meus irmãos, é saber quando é da carne e quando é do Espírito. Amém? Eu sou assim também. Às vezes, já aconteceu comigo, de Deus, às vezes, me dá uma palavra, me dá uma direção. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. De Deus falar comigo, me dar uma direção para mim, no meu espírito, e eu falo assim: meu Deus, não, Senhor, eu acho que isso é da carne. Eu acho que isso aqui é minha alma gritando. Não, Senhor, não vou falar, não. Não, Senhor, não vou julgar a irmã, não. Aí eu já começo a pedir perdão. Não, Senhor, eu estou julgando a irmã, me perdoa, meu Deus, eu não quero julgar ninguém. Mas às vezes é o Espírito te conduzindo para ajudar aquela pessoa, né? É o Espírito te dando uma voz de comando, uma voz de autoridade, faça isso. Mas não, às vezes a voz do medo, a voz da insegurança nos paralisa. E você acaba ali, deixando para você. E às vezes Deus vai lá e envia outra pessoa, porque Deus não deixa, né? Deus envia outro, Deus levanta outro, para cumprir o propósito. Mas já aconteceu sim comigo. E algumas coisas, né, vêm para paralisar, para tirar a gente do propósito. Mas a gente tem que decidir, irmão, viver a palavra. Nós temos que decidir andar pela palavra, andar pela voz de autoridade que vem do Senhor, para que a gente possa viver isso aonde a gente for, amém? Já aconteceu com alguém, ou então com você mesmo, de você ouvir uma direção de Deus, e quando você perceber, você ficou calado, com medo também, assim como eu, né? Já aconteceu comigo, de você sentir que algo ali, meu Deus do céu, não, mas eu acho que isso é da minha carne. Quantas vezes, meus irmãos? Uma vez, eu lembro do tempo que eu cantava aqui no louvor, já tem um tempo, muito tempo. Eu estava aqui no louvor, meus irmãos, e sabe aquela presença que você não consegue se controlar? E Deus falando ao meu espírito, e eu: não, Senhor, mas isso é da carne. Não, Senhor, eu não vou falar com a igreja, não. E eu estava ali, quietinha. Irmãs, eu não consegui. Foi maior que eu. Mas sabe o que eu senti? Uma dor de cabeça tão grande, que eu pensei que minha cabeça ia explodir bem aqui. E quando eu falei, quando eu comecei a abrir minha boca, orar em línguas, ministrar, a dor parou. E eu falei: sangue de Jesus tem poder. Se eu não tivesse falado, eu ia morrer. Entendeu? Então, assim, nós temos que seguir uma voz de comando e saber qual é essa voz. Porque tem muitas distrações, tem muitas vozes que vêm para nos enganar. E às vezes a gente acaba assim, errando e pecando. Mas eu creio, em nome de Jesus, que através da palavra, desse relacionamento com Deus, intimidade com Deus, você vai acessar esse lugar em Deus e você vai saber quando é o Senhor falando ou quando é a carne. Porque, meu irmão, o diabo, eu tenho certeza que o Senhor não vai mandar você matar alguém, não é verdade? Jamais. Mas o inimigo, ele usa de forma sutilmente para nos enganar, para nos tirar do propósito, para viver coisas que o Senhor não revelou ao nosso coração. E às vezes porque está muito fácil, você vai lá: não, é de Deus. Não, isso aqui é de Deus. E você vai lá e quebra a cara. Diga misericórdia, meu Deus. Eita, Jesus. Então, meus irmãos, não adianta, né, a gente andar na palavra, viver a palavra e não obedecer. Vocês compreenderam? Não adianta ter esse relacionamento com Deus, e Deus ali falando com você, e você simplesmente fechar os olhos e voltar para a estaca zero de novo. Amém? Temos algum exemplo aqui, meus irmãos, de homens, tem vários exemplos de homens e mulheres que ouviram a voz de Deus. Amém? Temos aqui o irmão Adão, né? O irmão Adão estava ali no jardim, e ele simplesmente, meu irmão, desobedeceu, né? Deus deu um comando para eles ali, Adão e Eva: não coma desse fruto, dessa árvore do meio. Ele foi bem específico, meus irmãos. E Deus, ele é específico na nossa vida. Deus foi específico com Adão: não coma da árvore que está no meio do jardim. Você pode comer de tudo, mas a gente quer o quê? O que não pode. Parece que atrai a gente. Não, deixa eu ir por aqui. Não, meus irmãos, nós temos que, mesmo não entendendo a situação: ah, Senhor, por que eu não posso comer dessa árvore, do fruto dessa árvore? Meu irmão, não coma, só obedeça.
Mas é muito difícil só obedecer. A gente sempre tem que questionar, igual o irmão Pedro. Mas Adão, e quando Deus foi ali para falar com ele, o que aconteceu? Deus chamou Adão, Adão. E ele fez o quê? Se escondeu, né? Ele não foi para a presença. Ele estava se escondendo porque ele sabia que tinha feito algo de errado. Tem o irmão Jonas também, nosso amigo Jonas, que ele tentou fugir da presença do Senhor. Ele fez de tudo, meus irmãos, para fugir da presença do Pai. Mas o Senhor o encontrou. Ele não obedeceu o comando que Deus tinha dado para ele e tentou bular as regras, né? Como nós fazemos hoje em dia. Queremos bular as regras, queremos fugir do propósito. Mas o Senhor pegou ele, irmão. Ele foi parar só na boca do peixe. 3 dias ali, né, na boca do peixe. E ali Deus foi falando no coração dele e ele entendeu a mensagem. Né? Tentou fugir, mas Deus, quando ele tem um propósito, ele cumpre aquele propósito. Pode até você ficar ali no meio do caminho, mas você vai cumprir o propósito que o Senhor tem na sua vida. Em nome de Jesus. E nós não precisamos, irmãos, estar na boca do peixe para a gente compreender isso, em nome de Jesus. Não queira isso. Não queira passar por situações porque você não obedeceu, porque você não obedece ou porque você deixa para depois. Não queira estar na boca do peixe. Eu não quero, irmão, nunca mais, em nome de Jesus. Porque não é bom. Esse lugar não é para nós, não é para os filhos de Deus. Deus preparou coisas maiores para nossas vidas e nós só precisamos tomar posse. Glória a Deus. Aleluias. E aqui para a gente já finalizar, meus irmãos, em nome de Jesus, que parece que a unção do pastor Lucas caiu assim sobre mim, de falar demais, oh Deus. Mas para a gente finalizar, né? Essa voz de autoridade, anote aí, essa voz de autoridade, ela vem também, meus irmãos, através da nossa liderança. Glória a Deus, diga amém. Aleluia, é isso mesmo. Uma voz de autoridade, Deus usa, Deus capacita homens e mulheres de Deus para ser uma voz de comando. Aleluias. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Sabe o que acontece? Deixa Deus falar contigo aí. Nós quebramos a cara. Sim ou não? Quando nós desobedecemos. Alguém aqui já passou por situações assim? Só levanta a mão. Eu já passei, irmã. Eu já passei. Porque foi dada uma direção e a gente não obedeceu, não seguiu. E, irmãos, eu não estou falando aqui de abuso de autoridade. Não é sobre isso. Amém? Porque homens e mulheres de Deus são sim capazes de ouvir a voz de Deus, de lhe dar uma orientação. Minha filha, não vá por aí. Eu já vi isso acontecer, não vá. Aí a gente faz o quê? Não, eu vou testar. Aí quando chega ali mais na frente, lá vem, volta o cão arrependido, com o rabinho, né, entre as pernas. Irmãos, é isso que acontece. Irmãs, eu tenho um negócio comigo. Eu sou caladinha, minhas irmãs. Eu já até falei em alguns lugares. Eu sou caladinha, mas não é porque, a pastora é tão calada. Oh, meu Deus, é santa. Não, irmã. Eu sou calada, é para mim não pecar. É para mim não falar demais. Vocês lembram lá do início? Quem fala demais, não aprende. Então, eu sou calada, é para mim não pecar. É para mim não ver uma coisa e já, ai meu Deus. Aí eu vou ter que fazer o quê? Volta o cão arrependido. Ô, irmã, me perdoa, porque eu falei isso. Não é melhor a gente calar a boca? Sim ou não? É melhor a gente ficar com a boquinha calada, meus irmãos. Então, eu prefiro ficar caladinha, ouvir Deus falar, quando Deus orientar. Ó, irmã, é assim. Bora aqui, irmã. Procurar as palavras certas. Há tempo de calar, há tempo de ouvir, há tempo de você abraçar, há tempo para todas as coisas. Glória a Deus. Aleluias. Então, o seu líder, o seu pastor, alguém que você confia, alguém de Deus, uma amiga de Deus, amém? Ela é sim uma voz de autoridade. Porque eu tenho certeza que você conhece quem é voz de autoridade e quem não é. Mas a gente prefere dar ouvidos, né, para as vozes de engano do que para as pessoas de Deus que estão ao nosso lado. E nós precisamos estar atentos a isso. Atenta a esses comandos. Porque às vezes é Deus te livrando, dando um livramento para a tua vida e você não. Não, eu vou, vai que dá certo, né? Vai que dá certo. E eu tenho um testemunho aqui que eu achei muito lindo. A questão dessa pessoa vir até eu e o Lucas, né?
falar sobre algo que ela viu, ela recebeu uma orientação, a gente orientou eles, né? Isso, irmã, é para a glória de Deus, amém? Que é Ele que nos capacita, é Ele que nos direciona, não é nós, é o Senhor, porque se não fosse Ele... Irmãos, e uma irmã, né, estava prestes a tomar uma grande decisão na vida dela, amém? E de repente a gente aconselhou, não, irmã, eu acho que não é agora, vamos ver, vamos orar, vamos, né? A gente orientou a não fazer, no momento, porque também nós não somos, como dizer, nós não temos uma bola de cristal, amém? Mas algumas situações já aconteceu e a gente sabe, né? Quando você passa, eu não vou errar onde as pessoas já erraram, porque eu já sei. Então é sobre isso, é sobre uma orientação. E a pessoa chegou até nós pediu perdão, e eu chorei, irmã, porque eu fiquei assim, meu Deus, é só o Senhor. É só o Senhor que nos capacita, com uma voz que vem dele. Porque da capacidade do homem, às vezes nós somos fracos, nós somos pecadores. Mas aquela pessoa veio até nós, pediu perdão. Olha, me perdoe porque eu não ouvi a orientação que vocês deram. E hoje aconteceu isso e aquilo, e minha vida está, né, virada. Então, meus irmãos, eu quero dizer algo para você. Que se você não escuta Deus, escute pessoas que escutam Deus. Se você não está ouvindo a voz de Deus, essa voz de autoridade, pois senta perto de quem escuta. Anda com quem escuta. Porque Deus vai te dar uma direção, Deus vai te dar um comando. Você precisa ouvir pessoas que escutam Deus. E eu não estou querendo dizer aqui que eu, o pastor Lucas, ou os nossos líderes aqui da igreja, são pessoas que não pecam. Não, porque nós somos pecadores. E nós pecamos também, talvez não sei igual a vocês ou pior, mas nós pecamos porque nós somos carne, entendeu? Nós todo dia lutamos para não pecar. Não é verdade? Todo dia a gente luta para não pecar, mas isso é da nossa natureza. Nós fazemos de tudo, mas nossas orações é para quê? Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso de uma direção. Nos ajude em alguma direção aqui para essa situação, porque nós precisamos disso, irmão. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas é o Senhor que nos capacita, a honra, a glória é dele. Então, quando aquela mulher veio até nós, pedir perdão, eu senti no meu espírito, Senhor, teu nome seja exaltado. Teu nome seja glorificado por isso. Porque é Ele que nos dá a direção, irmã. É Ele que nos direciona. E nós somos, sim, direcionados por Deus, porque nós temos essa vida de palavra, de oração. Nós somos, sim, pessoas que escutam Deus, né? E se a gente ora, lê a Bíblia, jejuma, meu irmão, no mínimo é para a gente prestar. No mínimo, é para você prestar, você que ora, jejum, lê a Bíblia, tem um tempo com Deus, busca o Senhor, é para prestar, irmãos. Então, nós buscamos isso todos os dias, né? Obedecendo a voz do Senhor, os comandos do Senhor. E nós somos falhos, sim, mas procuramos ser diferente, procuramos ser pessoas que buscam ser santo como o Senhor. Nós nunca vamos conseguir ser santo como o Senhor. Mas nós podemos chegar bem pertinho, né? Todo dia, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu não vou mais errar onde eu já errei. Mas a gente não vê isso. A gente continua no mesmo erro, continua indo para cima do pecado. Mas não renuncia a algumas coisas que Deus já lhe pediu no secreto. Você não renuncia, olha só, palavra de Deus. Você não renuncia àquilo que Ele já lhe mostrou no secreto. Às vezes, outras vozes, 4, 5 pessoas têm que falar a mesma coisa para você, né? Às vezes as pessoas não escutam a direção que um líder dá, que um pastor dá. Irmãos, nós quebramos a cara. Nós vamos nos machucar mais ali na frente. Então é melhor a gente o quê? Seguir. Mesmo você não entendendo o que está acontecendo, obedeça. Porque a obediência gera bênção em nossas vidas. Mesmo você não entendendo o processo que está acontecendo, você obedeça. Porque a obediência, irmã, ela vai nos levar a níveis maiores no Senhor. Entendeu? Vai nos levar assim, em nome de Jesus. Parece que quando um liderado ou algo está acontecendo, parece que o inimigo coloca um tampão assim nos ouvidos. Um tampa o ouvido, tampa a visão, tampa tudo da pessoa, que a pessoa não enxerga mais nada. Né? A pessoa, a gente está ali falando, irmão, não é por aqui, não é por aqui. Mas a pessoa não escuta a voz, não escuta. Às vezes está apaixonado, né? Quando está apaixonado, pronto, meu irmão, pode esquecer de tudo. Não tem ninguém que faça mudar de ideia. Meu Deus, misericórdia. Então, a cegueira, irmãos,
né, essas vozes de engano, nós temos que repreender da nossa vida todo santo dia. Todo dia nós temos que orar, Senhor, eu preciso de Ti. Abra a minha mente, abra a minha visão. A minha oração, se eu falo assim, Senhor, eu preciso ser uma pessoa melhor. Minha oração todo dia é essa. Senhor, eu preciso ser uma pessoa melhor. Como esposa, como mãe, como filha, como pastora, como liderada. Eu preciso ser uma pessoa melhor. E nós temos que acreditar nisso. E quando você está nessa situação, que eu sei que você já passou, vai passar, né? Eu lhe dou uma voz de comando agora, em nome de Jesus, né? O que Deus falou comigo, que nessa hora que você estiver, um momento difícil, que você não consegue tomar uma decisão, você tem que olhar para o Senhor. Fechar, né, calar as vozes do engano, as vozes do inimigo que está ali soando nos seus ouvidos. Silenciar essas vozes e buscar no secreto estar com Deus. Obedecer o comando dado, mesmo não compreendendo. Obedeça, Senhor, eu estou aqui por obediência. Eu estou aqui por obediência. E você vai ver grandes coisas se realizar na sua vida. Grandes coisas vai mudar na sua vida quando você simplesmente obedece. Irmãos, o reino de Deus é algo tão simples. A gente aqui complica as coisas. A gente aqui complica as coisas, mas o reino de Deus é simples, entendeu? Então, na simplicidade, lembre-se, né, da palavra do Senhor, dos comandos do Senhor. Se você não escuta uma voz de Deus, uma voz de comando, busque pessoas que escutam. Vá para esse lugar, corra para esse lugar. Mas eu tenho certeza que o Senhor ele tem lugares específicos para cada pessoa, né? Tem acessos. Você só precisa acessar esses lugares, porque Ele tem um nível para cada um, um acesso para cada um. Está liberado, foi na cruz do Calvário. Ele liberou isso, então você tem acesso a Ele. Você pode ir até Ele, para Ele lhe dar um comando, para Ele dar uma direção. Não tenha medo, amém? Não tenha medo de ouvir a voz de autoridade. Glória a Deus, não tenha medo. Vamos nos colocar de pé agora. Convido você a se colocar de pé para a gente orar. E lembre, meus irmãos, coloque na sua mente, no seu coração, essa palavra, né? Queria que colocasse a canção que pedi. Queria que você fechasse.